Ontem à noite na live, nós falamos sobre como levar um objeto para outra dimensão e trazê-lo de lá. Na verdade, essas dimensões são universos paralelos. Entenda, tudo tem um princípio. Esse espelho, para mim, hoje, é um portal espiritual. Para mim. Vitória, e como isso se dá? Quando eu estou diante dele, ele reflete a minha própria imagem. Como é esses portais espirituais? É por onde muitas vezes Deus ele está ensinando você. Através desses portais espirituais é onde passam os teus anjos de guarda. Veja bem, um homem de Deus traiu o irmão. Os homens de Deus fazem isso, viu? Pisa na bola igual a mim, que sou uma mulher de Deus. Gente, eu tô com dois dois. Mas deixa aí, tá bom. Depois eu tiro. E ele fugiu do irmão porque comprou a primogenitura do irmão por um ensopado de carne. Ele ludibriou o irmão e pegou uma bênção que não era dele. Inclusive, essa bênção fazia parte da herança. E aí, Vitória? E aí que ele se lascou. Porque o irmão queria matá-lo e ele teve que fugir. Toda vez que a gente planta algo ruim, a gente só colhe algo ruim. E aí ele fugiu, foi para o deserto, o homem de Deus não deixou de ser Deus. E Deus continuou amando ele. Ele foi para o deserto e anoiteceu. E ele chegou ali, encontrou um local para descansar e ele erigiu. Ele levantou um altar de adoração. Aqui. Eu tenho um altar ao lado desse portal espiritual, bem ao lado. Eu vou mostrar a vocês depois. Por que, Vitória? Porque ele tá um bagunçado, sabe? E eu gosto quando ele tá bem bonitinho. Eu boto minha Bíblia, boto os livros que eu leio, boto as coisas aonde Deus me toca. São coisas que são só minhas e de Deus. Porque você não tem que ser igual a ninguém. E o cara, depois que ele erigiu o altar, o surrupiador, o ladrão Jacó, ele foi dormir. O homem de Deus havia roubado o irmão e queria descansar. E acomodou a sua cabeça numa pedra. E à noite o altar que ele levantou, ou o portal espiritual, por ele subiam anjos e desciam anjos. Eu acredito que alguns anjos colhiam do coração dele a amargura, o arrependimento. Caramba, fiz essa porcaria, agora é tarde demais. É para se lascar. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Eu vou dizer uma coisa a vocês. O que eu quero ensinar a vocês, nem todo mundo entende, e isso não é para todo mundo saber. Não é. Não republiquem esse vídeo. Por que, Vitória? Porque eu vou botar ele lá no YouTube. Mas depois eu vou apagar. E eu vou ensinar a vocês, não esse, o que vem depois eu apago. Não esse. Esse vocês podem, mas não publiquem. Por que no YouTube, Vitória? Porque o meu YouTube é muito pouco visitado. É como se fosse o meu esconderijo digital. E aí, Vitória, o que é que acontece quando a gente quer mandar algo para outro plano? É mais ou menos diferente quando você pede uma bênção a Deus. Mas, Vitória, que coisa é?
O altar se abriu e naquele momento aquele homem ele foi abençoado com as bênçãos que ele pediu. Eu acredito que ele deve ter dito: meu Deus, que porcaria que eu fiz. Eu sou uma bunda de pereba mesmo. Oxe, bunda de pereba, Vitória diz isso não, que é feio. Você diz coisa pior, não é? Então veja bem, o camarada foi lá, erigiu um altar, abriu um portal espiritual. Mas entenda, para ser primícias, você tem que ser primícias. Como, Vitória? Vou te contar. Coloque Deus no centro da sua vida, consagre isto, este. Este não sou eu, esse é o meu corpo. Consagre este a Deus com todas as forças que você tiver. Daqui para frente a gente vai começar a estudar sobre essa história de dizer coisa pior do que bunda de pereba. Por que, Vitória? Você tem que usar palavras. Palavras são sementes e sementes são ferramentas. Ferramentas tecnológicas que guardam vidas para outras gerações até, ou para ser levado para outros planos, para outros planetas. Eu já mandei uma semente para outro planeta, ou para outra dimensão, ou para outro plano, o que você quiser dizer. Para mim tudo é frequência e energia. E é isso que você tem que entender. O objeto qual você vai mandar, ele tem que ser totalmente desconfigurado desconfigura a configuração atual dela. Porque tudo que nós pegamos é matéria. Assim nós dizemos, não existe matéria. E se existir é muito pouca. Por que, Vitória? Você não entende que o átomo, 99% dele é vazio. E nós também. Como assim, Vitória? Vazio? Eu não estou falando de valores, de amor, de saberes, não. Deus me livre. Eu estou dizendo que tudo que você vê dessa matéria não existe. O universo é mental. Você acredita no que você quer. Nós acreditamos, às vezes, até no que não queremos. Porque, às vezes, somos programados para acreditar em algumas coisas que nem gostamos, que não são crenças minhas nem tuas, que foram incutidas nas nossas cabeças para que a gente não saiba de tudo isso que eu acabei de falar. E aí, Vitória? Se limpe primeiro, pare de amaldiçoar, seja primícia para Deus. Você é o altar, você é o templo. Então ofereça a Deus o melhor templo que você puder. Cuide dele da melhor maneira, acolha. Diga para esse corpo que o ama, ele tem uma memória celular. E talvez essa memória celular seja mais inteligente do que a sua. Por que, Vitória? Porque o pato come macarrão. E eu também. Mas o pato não vai se transformar em mim, eu também não vou me transformar num pato. Ele continua sendo um pato e eu continuo sendo uma águia. Entendeu? Cada pessoa tem uma forma de fazer as coisas, mas a gente vai devagarinho, porque eu quero que você pense em tudo que eu falei aqui. Sinta-se como Jacó naquele deserto, com a cabeça numa pedra, sozinho, abandonado. E saiba que toda vez que Deus vai te dar um grande dom, você vai para o deserto. Pelo menos um dia.
E talvez esse dia não dure só uma noite. Mas talvez essa noite esteja mais perto de chegar do que você pensa. Beijo de Vitória. Eu amo vocês. Seus lindos. Gente, eu não sei.